Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Karina, eu sou a PEC de Convivência aqui da Diretoria de Ensino de Santo André e hoje o nosso TPC vai ser sobre o protocolo de prevenção e resposta à violência na escola que foi produzido aqui pela nossa equipe do programa Conviva da Diretoria de Ensino de Santo André. Primeiro nós vamos fazer uma introdução sobre o que é agressividade. A agressividade na escola tem uma influência negativa direta no clima escolar e, consequentemente, o clima negativo afeta o comportamento dos estudantes e seu ajustamento em sala de aula. A agressividade, gente, nesse contexto, ela refere-se a um padrão comportamental que envolve atos de violência, direta ou indiretamente relacionados a outras pessoas. Quando as crianças acreditam que elas não são aceitas, elas tendem a se comportar de maneira mais agressiva. Na adolescência, a busca por reconhecimento é relacionada muitas vezes com um grande desejo de popularidade, liderança e poder, o que pode se transformar em um fator de risco para o comportamento agressivo. Então, a criança é um pouco diferente, essa agressividade na criança. Ela tende a ser mais agressiva quando ela não se sente acolhida. Quando ela acredita que ela não é aceita pelo grupo, pela escola, pelos professores. Na adolescência já muda um pouco. A agressividade já pode estar ligada a um desejo de popularidade, de liderança e poder dentro da escola, o que é um fator de risco para um comportamento agressivo. Nós vamos falar um pouco sobre os 4 tipos de violência contra crianças e adolescentes. Primeiro a gente vai falar da violência juvenil, que é a violência registrada na faixa etária dos 10 até os 29 anos, está mais presente em ambientes comunitários e vai incluir o quê, gente? Agressão física com ou sem armamentos e pode envolver também a violência praticada por gangues. Então essa é a violência juvenil. Depois a gente vai ter a violência infligida por parceiros íntimos ou a violência doméstica, que é a violência praticada por aqueles que possuem um relacionamento íntimo com essa vítima, afetando mais as mulheres. Entre os adolescentes, essa violência normalmente é denominada como violência no namoro, que é a violência perpetrada por um parceiro íntimo. Nós temos também a violência sexual. O que caracteriza essa violência sexual, gente? É um contato sexual não consensual, efetivado ou tentado, assédio sexual ou exploração sexual online, que seria aquela produção, divulgação, produção de fotos, que é essa exploração sexual online. E também a gente vai ver muito a violência emocional ou psicológica, e a questão da criança ou do adolescente testemunhar essa violência. Então, o que seria essa violência emocional ou psicológica? Restrição de movimentos da criança, atitudes que ridicularizam o indivíduo, ameaçam ou intimidam, discriminação e rejeição, tratamento hostil, testemunho de qualquer ato de violência entre 2 ou mais pessoas. Então, quando a gente fala de violência emocional e violência psicológica, nós não estamos só nos referindo à vítima, a pessoa que sofreu a violência, a pessoa que foi agredida fisicamente. Quem assiste, quem testemunha a violência, também se caracteriza por alguém que sofreu violência. No caso, seria uma violência psicológica ou, também como é usado, a violência emocional. Então, testemunhar a violência também é sofrer violência, mesmo que eu não esteja diretamente envolvido no ato de agressividade. Se eu assistir, se eu presencio esse ato em casa ou na escola, eu também estou sendo vítima de violência. Agora, pessoal, nós vamos refletir um pouco sobre essa questão. A resposta à violência pode beneficiar a educação? A parte pedagógica da nossa escola. Por que é importante a gente desenvolver um protocolo, um programa de prevenção e resposta à violência dentro das nossas escolas? O que isso vai influenciar ou vai beneficiar a educação na escola?
Prevenir e responder imediatamente à violência nas escolas melhora o rendimento escolar dos estudantes e os auxilia a atingir metas acadêmicas superiores. Isso, gente, é uma pesquisa que foi realizada pela Organização Mundial da Saúde. Muitas das habilidades de vida que são ensinadas em programas de prevenção à violência, como comunicação, gerenciamento de emoções, resolução de conflitos e resolução de problemas, podem ajudar os estudantes a serem bem-sucedidos na vida escolar e pode protegê-los de outros problemas que afetam diretamente o aprendizado, como o uso de álcool, e outras drogas. Por isso que é tão importante a gente ter essa prevenção e ter um programa de resposta imediata, à violência. Porque essas habilidades para a vida, que a gente vai ensinar num programa de prevenção da violência, vão ter um impacto na vida, no rendimento acadêmico, também dos nossos alunos, porque fazem parte de habilidades que nós precisamos na escola, a comunicação, o gerenciamento de emoções, saber lidar com o outro, como nós estamos aqui num programa de convivência, de melhoria da convivência. Essa resolução de conflitos, resolução de problemas, vai estar presente na vida toda, São habilidades que nós vamos estar utilizando para o resto da vida. E para isso, a escola precisa enfrentar 3 barreiras que normalmente se apresentam, considerando a implantação de um programa de prevenção à violência. O que a gente enfrenta? Falta de tempo, falta de conhecimento e falta de recursos. A gente sabe que essas são as 3 maiores barreiras que a gente vai enfrentar na escola. A gente não tem tempo, tudo é muito corrido. Falta de conhecimento específico, que não dá tempo para se aprofundar nesse assunto da violência. E muitas vezes falta de recursos. Pensando nessas necessidades, gente, da escola, nós aqui da diretoria de ensino, a nossa equipe do Conviva, produziu um protocolo de prevenção à violência. Esse protocolo ele foi adaptado de um documento da Organização Mundial da Saúde de 2019, que se chama School-Based Violence Prevention, a Practical Handbook, que é um livro, um manual que eles criaram para que as escolas pudessem desenvolver um programa de prevenção à violência. Então, eles reuniram vários especialistas e eles estão divulgando agora esse protocolo. A gente vê que é um protocolo mais ou menos recente, porque ele foi publicado aí em 2019 e ele é muito completo. Então, nós aqui da nossa equipe do Conviva, nós fizemos uma adaptação desse documento, pensando na nossa realidade aqui da nossa cidade. Conforme a orientação da Organização Mundial da Saúde, esse protocolo, gente, de prevenção à violência nas escolas, ele é dividido em 9 itens, 9 grandes áreas. E aí eu vou comentar com vocês aqui só as nossas ações principais, porque vocês vão receber esse documento na escola, e podem ler depois com mais cuidado, porque na TPC a gente não tem muito tempo hábil, para discutir cada um desses itens. Então eu vou falar só das nossas ações principais. Então a primeira área que a gente precisa trabalhar é desenvolver lideranças, políticas escolares e métodos de coordenação de ações. Como que a gente vai desenvolver lideranças que nos ajudem a esse combate à violência dentro das escolas? Aí eu coloquei como que nós vamos fazer isso, aumentando o conhecimento sobre o tema da violência, e uma sugestão, quem poderia nos ajudar a aumentar esse conhecimento na escola? O Grêmio escolar. Desenvolver um plano de ação, são as unidades escolares. Então, eu dividi, para ficar mais didático, as nossas ações principais, como que a gente poderia fazer isso, mas é uma sugestão, e quem poderia fazer. Na área 2, a gente tem coletar dados sobre a violência e monitorar as mudanças nesses dados ao longo do tempo. Essa área principal, gente, cabe mais a nós aqui na diretoria de ensino, porque eu faço pessoalmente o acompanhamento da Placom, então a gente está coletando esses dados sobre a violência nas escolas. E em cima desses dados que nós coletamos, nós adaptamos esse protocolo de prevenção à violência nas escolas. Lá na área 3, a gente vai trabalhar com a prevenção da violência através de atividades baseadas no currículo.
né? Então, como, de uma forma geral, gente, como que a gente previne a violência na escola, né? Trabalhando as habilidades para a vida. Então, eu acho que uma disciplina que pode ajudar muito nessa prevenção da violência, né, é o projeto de vida, né, onde a gente vai trabalhar as nossas esperanças, né, os nossos desejos, aquilo que a gente tem como objetivo de conquista, né, para sair um pouco dessa ideia da violência, né, como algo, uma rejeição, e trabalhar essa habilidade para a vida de resolução de conflito, de resolução de problemas, né, de melhorar a comunicação também entre os nossos estudantes. Na área 4, nós temos como uma ação principal trabalhar com os professores sobre valores e crenças e treiná-los em disciplina positiva e gestão de sala de aula, que também é um fator muito importante para que a gente faça essa prevenção e esse combate à violência, né? Doar ferramentas, né, para que os professores possam criar grupos de ajuda mútua, né? Essa disciplina positiva, gente, nós vamos depois nos aprofundar nesse assunto mais futuramente, o Conviva vai oferecer isso para vocês, porque a disciplina positiva é uma técnica, né, que foi recomendada pela Organização Mundial da Saúde como a melhor técnica atualmente para que a gente possa fazer uma gestão de sala de aula, né, adequada, que nos ajude a melhorar o rendimento acadêmico, né, dos alunos, reduzindo conflitos, né, reduzindo toda aquela problemática da sala de aula, né, de alunos que não são engajados na aprendizagem. Então, atualmente, essa técnica é a técnica mais recomendada, né, pela Organização Mundial da Saúde e está sendo amplamente utilizada em mais de 20 países e está tendo um resultado muito bom. Na área 5, nós temos o item responder à violência quando ela acontece. Por que isso é importante, gente? Os adolescentes, eles costumam ter um senso muito forte de justiça. Então, quando acontece algum ato de violência, algum incidente violento, agressivo, a gente precisa responder a esse ato violento imediatamente. A gente não pode deixar a coisa correr ou a coisa passar. A gente precisa lidar com ele na hora que ele acontece, justamente para que tenha essa borda, esse limite no combate à violência, para que ela não vá se desdobrando e muitas vezes aumentando. Na área 6, eles falam muito sobre rever e adaptar o prédio ou os ambientes escolares. Por que a Organização Mundial da Saúde ela nos recomenda esse cuidado com o prédio? Na verdade, gente, esse cuidado com o prédio da escola, com os ambientes escolares, é para a gente ter um cuidado de não proporcionar locais onde violências possam acontecer, que são de difícil acesso. Então, um corredor que ninguém vê, um corredor que ninguém passa, que pode ser um local que pode ser utilizado para algum ato de violência. Então, é esse cuidado que eles sugerem, para as escolas, ficar atento à arquitetura mesmo do prédio, aos locais que podem ser utilizados para a violência. Na área 7, gente, é muito importante que a gente também trabalhe nas escolas envolvendo os pais e os responsáveis em atividades de prevenção à violência. Pode acontecer numa reunião de pais, numa palestra sobre escola de pais, para que os pais também saibam que a escola está preocupada com a questão da violência, da agressividade, e que os pais também fiquem sabendo qual é o protocolo da escola, o que a escola tem como diretriz para essa prevenção e esse combate à violência na escola. Na área 8, nós vamos ter envolver a comunidade em atividades de prevenção à violência. Então, a gente amplia um pouquinho mais, não só os pais e responsáveis dos nossos alunos, mas também a comunidade do entorno. Fazer com que as pessoas saibam que nós temos um protocolo de violência, nós temos um programa de prevenção à violência para garantir a segurança dos nossos alunos. Então, envolver a todos, fazer uma ampla divulgação desse nosso programa de prevenção. E a área 9, que é a última área que a Organização Mundial da Saúde estabelece,
é que nós devemos avaliar as atividades de prevenção à violência e utilizar as evidências para fortalecer as abordagens. Para isso, a gente pode usar bastante a Placon, né? Ver que atitudes de agressividade são mais repetidas, né, da nossa escola, o que mais acontece, né? E avaliar as atividades de prevenção e ver se as nossas atividades de prevenção estão indo de encontro a essas necessidades, né? Aquilo que mais acontece. Por exemplo, né, se eu tenho na minha escola um alto volume de ocorrência de agressão física, né, o que eu preciso fazer? Né? Por que os meus alunos estão se comunicando, se expressando através da violência física? Né? Por que eles precisam bater? Porque, muito provavelmente, o que está faltando? Né? Habilidade de comunicação. Então, eu posso estar com raiva, né, do meu colega, pode ter acontecido alguma coisa e eu fiquei com raiva, mas eu posso expressar isso usando palavras, né? Eu não preciso expressar essa minha emoção, essa minha irritabilidade através de uma agressão física. Então, talvez seria uma habilidade para eu trabalhar, né? Se a minha escola tem muita agressão física, trabalhar melhor as habilidades de comunicação. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, sobre o papel da escola na prevenção à violência. É um papel que nós vamos ver adiante, que é um papel importantíssimo, né? E o centro de tudo isso, gente, é o professor, né, na sala de aula. Eu sempre falo que o professor é o coração da escola, né? Então, quando a gente fala do papel da escola na prevenção à violência, nós estamos falando do papel dos professores, né, que são o centro, o coração da escola. A violência interpessoal afeta mais de 1 bilhão de crianças no mundo todo. Em torno de 50% de todas as crianças entre 2 e 17 anos já foram afetadas por alguma forma de violência, seja ela sexual, física ou emocional. Então, a gente vê, pessoal, que é muita criança, né? 50% de todas as crianças já foram afetadas por alguma forma, né, de violência. Esse dado é da Organização Mundial da Saúde de 2019. Durante a infância, a violência tem um efeito devastador na saúde física e mental, com consequências que repercutem e se estendem por toda a vida adulta. A violência também afeta o processo educacional e o potencial do estudante de ter uma vida bem-sucedida e próspera. Então, gente, a violência, por que a gente precisa ter um protocolo de prevenção, né, de combate à violência? Porque a violência, segundo os estudos, né, da neurociência, ela tem um efeito devastador na saúde dos nossos estudantes. E o problema desse efeito é que ele não termina na adolescência, só naquele período que a criança sofreu a violência, né? Isso vai se estender pelo resto da vida adulta. Então, nós teremos adultos adoecidos em função dessa violência na infância. E a gente sabe, claro, que a violência vai afetar o processo educacional, né? Porque quando a gente não está bem, a gente não consegue aprender. E vai também ter uma influência direta no potencial do estudante de ter uma vida bem-sucedida, né? Academicamente, na sua carreira. E aqui eu peço licença para abrir um parêntese, porque essa violência também vai ter um impacto direto nos professores, né? A gente tem muitos estudos já que falam sobre o impacto da violência escolar na vida do professor, né? Que muitas vezes quem presencia essa violência, quem está ali mais próximo dessa violência escolar é o professor, né? E isso vai ter um impacto no trabalho, né? No dia a dia do trabalho, e também vai causando um adoecimento desse professor, né? Então, a gente consegue enxergar que se a gente não fizer uma intervenção de prevenção realmente da violência, não só nós vamos prejudicar os nossos alunos, né, que vai ter um efeito aí para o resto da vida, mas também nós vamos comprometer os nossos professores, né? E os nossos professores doentes, né, não vão conseguir oferecer para os nossos alunos um ambiente de segurança, né, para o aprendizado, para que esse processo educacional seja saudável. Então, nós precisamos cuidar de todos, né? Por isso que a prevenção à violência, gente, é tão importante.
porque a gente precisa cuidar do aluno e precisa cuidar do professor, né, que está ali mais próximo na sala de aula. A Organização Mundial da Saúde, a gente vai dizer que a escola é o lugar ideal para a gente trabalhar a prevenção à violência. Por que eles vão dizer isso? A escola é o lugar ideal para a prevenção da violência, pois nela é possível promover o engajamento de muitos estudantes ao mesmo tempo, influenciando-os desde o início da vida em direção a um comportamento ecológico e emocionalmente saudável, né? Professores bem treinados podem promover programas de prevenção à violência, ao mesmo tempo em que se tornam modelos a serem seguidos fora do ambiente familiar e comunitário dos estudantes. A escola também alcança os pais responsáveis e é capaz de promover atividades para melhorar as práticas parentais que possam ser prejudiciais para a saúde física e mental dos estudantes. Por isso, gente, que a escola é o lugar mais importante, né, da nossa sociedade na prevenção à violência. Porque a gente pode influenciar o nosso aluno desde lá dos anos iniciais, né, a ter um comportamento emocionalmente saudável, né, e os professores, com o treinamento adequado, eles podem promover esses programas de prevenção, e quando isso acontece, os nossos professores se tornam esses modelos, né, a serem seguidos para os nossos alunos fora daquele ambiente familiar, que muitas vezes é violento, né, e ele presencia essa violência no ambiente familiar. Da mesma forma que a escola também vai alcançar os pais, né, através de eventos, de palestras, né, apresentando esse protocolo de violência, para que a gente possa melhorar, muitas vezes, a prática parental, né, desses pais, para que esses pais também aprendam a diminuir essa violência, né, que muitas vezes é exorbitante, né, em casa, né, a violência física, a violência psicológica, que muitas vezes, gente, a violência psicológica, né, emocional, ela é muito mais grave que a violência física, né? Porque a violência física a gente enxerga, né? A gente enxerga, a gente pode ver um hematoma, pode denunciar, mas a violência psicológica, emocional, ela é muito silenciosa, né? Então ela prejudica muito mais porque a gente não enxerga. É muito mais difícil da gente identificar essa violência psicológica, né, nos nossos alunos. Então, a escola tem esse papel primordial na prevenção da violência, justamente porque engloba todos, né? Engloba os alunos, os professores, os pais e a comunidade. Pessoal, eu trouxe esse trecho agora, né, da Convenção dos Direitos da Criança, que foi promovida pela ONU, porque muitas vezes, nas visitas que eu tenho feito às escolas, eu ouço algumas falas muito preocupantes, né, dos meus colegas de trabalho. Muitas vezes a gente ouve coisas como, mas isso, né, não é problema da escola, né? A criança está passando por alguma agressão, alguma violência em casa, mas isso não é com a escola. E muitas coisas a gente diz, né, mas isso não é com a escola. E aí eu acho que vale uma reflexão nossa de que, sim, é com a escola, né? Porque a gente não pode esquecer, gente, que a escola faz parte da rede protetiva, né? Nós estamos no mesmo grupo do Conselho Tutelar, do CRAS, do CREAS, né? A escola faz parte da rede protetiva. Então, como parte importantíssima dessa rede protetiva, a escola, por meio dos seus professores, gestores e demais colaboradores, tem a obrigação de proteger as crianças sob sua responsabilidade. Esta obrigação está descrita no artigo 19, lá da Convenção dos Direitos da Criança, promovida pela ONU em 1989, e que foi ratificada pelo Brasil em 24 de setembro de 1990. Eu vou ler o texto na íntegra, né, porque a gente precisa ter essa informação. Os Estados partes devem adotar todas as medidas legislativas, administrativas, sociais e educacionais apropriadas para proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, ofensas ou abusos, negligência ou tratamento displicente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do tutor legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Essas medidas de proteção devem incluir
quando cabível, procedimentos eficazes para a elaboração de programas sociais visando o provimento do apoio necessário para a criança e as pessoas responsáveis por ela, bem como para outras formas de prevenção e para identificação, notificação, transferência para uma instituição, investigação, tratamento e acompanhamento posterior nos casos de maus-tratos mencionados acima e, quando cabível, para intervenção judiciária. Eu quero chamar a atenção do trecho que diz que todos nós, gente, somos responsáveis, né, pelo cuidado dessas crianças, desses adolescentes, né? Porque ele fala, enquanto a criança estiver sob a custódia dos pais, do tutor legal ou de qualquer outra pessoa responsável por ela. Né? Então, todos nós temos essa obrigação de proteger as crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Né? Por isso que a escola é uma parte importantíssima, gente, da rede protetiva. Né? E a escola é importantíssima em função dos nossos professores, né? Os professores, eles estão ali todos os dias com aqueles alunos. Eles podem perceber coisas que num conselho tutelar, num CAPS, vai demorar muito mais para ser notado, né? Porque o professor está ali todos os dias observando aquela criança, convivendo com aquela criança. Por isso que a escola é tão importante nessa rede de proteção, né? De combate à violência. Agora, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo de promoção e prevenção em saúde mental. Esse protocolo também foi criado aqui pela nossa equipe do Conviva e é um protocolo que nós vamos sugerir para as nossas escolas, né, para que a gente possa fazer a contenção, né, dessa violência que está aumentando, né, cada vez mais nas nossas escolas. E a gente fez esse protocolo como um parâmetro, né? Uma direção para as nossas escolas poderem seguir e o que elas podem usar de ferramentas para ajudar na prevenção da violência, né? E na promoção também de uma cultura de paz nas nossas escolas. Nesse primeiro grupo, gente, de ações, essas ações remetem a todos os estudantes. Então, nós vamos trabalhar isso com todos os alunos. O que a gente vai trabalhar? Promoção de competências socioemocionais e resiliência. Então, isso pode ser amplamente trabalhado com todos os nossos estudantes. Então, a gente dividiu em duas áreas, né? A área da prevenção e promoção de bem-estar, que vai incluir aprendizagem socioemocional, que já está no nosso currículo paulista, né? Uma psicoeducação, pedindo aí ajuda aos nossos professores, né, de projeto de vida, que serão importantíssimos, né, num protocolo desse de combate à violência. Apoio ao comportamento positivo, então sempre reforçar aquele aluno quando ele tiver um comportamento positivo. Porque o que acontece muitas vezes, né, na correria ali do dia a dia da escola? Os bons alunos, eles acabam sendo invisíveis. Porque a gente está tão ocupado em cuidar daqueles que estão causando, que toda hora estão envolvidos em alguma coisa, que o bom aluno, ele acaba sendo invisível na sala de aula. Então, que a gente tenha essa atenção de estar sempre reforçando o comportamento positivo do aluno, né? Quando ele faz algo positivo, falar isso para ele, né? Publicamente. Não deixar o bom aluno ficar nesse lugar invisível, né? Porque os alunos que estão ali dando trabalho, eles tomam toda a atenção, né? Não permitir que isso aconteça. E também, gente, ter um diálogo constante com a nossa rede protetiva, né? Com o CRAS, com o CREAS, com o Conselho Tutelar, para nos ajudar nessa prevenção e na promoção de bem-estar. Num outro foco, a gente vai falar da identificação precoce e suporte em saúde mental. Então, nós vamos trabalhar com pequenos grupos de ajuda mútua, né? Para isso, vocês podem utilizar a plataforma lá do Psicologia Viva, né? Com pequenos grupos de alunos. Escolas conscientes a respeito do trauma. Então, conseguir, que nós falamos já num ATPC passado, né? Sobre a escola consciente a respeito do trauma. Ter um cuidado especial para esses alunos que estão fragilizados. Né? Nas PEIs, a gente trabalha com uma mentoria, né? Para fazer essa identificação precoce de que algo ali não está muito bem, e sempre manter o diálogo entre a escola e os pais, né? Manter esse diálogo o mais próximo possível entre a escola e os pais para a gente
promover essas competências socioemocionais, né, e a resiliência dos nossos estudantes. Esse próximo passo, gente, vai afunilando, né? Então, a gente vai trabalhar com apenas alguns estudantes que estejam em situação de vulnerabilidade. Então, nesse aspecto, nesse bloco de ações, a gente vai trabalhar com intervenções focais, né? Porque são aqueles alunos que nós identificamos lá atrás que estão em situação de vulnerabilidade. Então, a gente pode promover um aconselhamento em grupo, né? Usando os psicólogos lá da plataforma Psicologia Viva, né? Fazer uma intervenção em crise, que é o que eu tenho feito, né, nas escolas. Quando acontece algo mais grave, as escolas me chamam, eu vou até vocês, né? Então, a gente trabalha essa intervenção em crise, né, que ela tem que ser uma resposta imediata. E também a gente trabalha os primeiros socorros psicológicos, né, que qualquer pessoa a gente pode saber, né? Nós aqui da equipe do Conviva, nós temos um vídeo lá no nosso site, né? Eu vou deixar o link depois embaixo aí disponível para vocês, o vídeo da nossa equipe ensinando quais são os primeiros socorros psicológicos, né? Qualquer pessoa pode dar esses primeiros socorros psicológicos, não precisa ser um profissional da saúde, não precisa ser um psicólogo, né? É só a gente fazer esse treinamento, né? Prestar atenção ali nos passos. Qualquer pessoa é capaz de dar esses primeiros socorros psicológicos, que são muito importantes, gente, principalmente no atual momento que nós estamos vivenciando com muitos alunos tendo crise de ansiedade, né, na sala de aula, tendo crise de pânico muitas vezes. Então, a gente consegue fazer esse primeiro socorro, né, psicológico desse aluno para que não cause maiores danos e depois fazer o encaminhamento, né, desse aluno à rede de saúde. Afunilando, né, gente, um pouco mais aí, trabalhando com poucos estudantes que têm necessidades crônicas ou severas, né, que são aqueles alunos que realmente têm um diagnóstico, né, crônico de doença mental, tem algum transtorno mental que é mais severo. Então, a gente vai precisar pontuar com intervenções escolares que são mais intensivas, né? A gente vai precisar ter um cuidado maior com esse aluno que tem uma necessidade crônica ou severa. E aí, o que a gente vai trabalhar, né? A gente precisa trabalhar com a coordenação com os serviços de saúde, fazer o encaminhamento desse aluno para os serviços de saúde. Muitas vezes nós vamos precisar acionar a rede protetiva, né? O CRAS, o CREAS e o Conselho Tutelar. Por que, gente, que vai precisar desse acionamento? Que muitas vezes os pais não conseguem atendimento, né? No SUS, por exemplo, está muito difícil esse atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Para crianças. A gente tem o CAPS também infantil, né? Mas o CAPS ele só vai trabalhar quando a criança já tem um laudo, já tem um diagnóstico, né? Então, muitas vezes os pais têm muita dificuldade de levar esse aluno para fazer essa avaliação, né? E quando isso não é possível, a gente pode sim acionar a rede protetiva, né? O Conselho Tutelar. Por quê? O Conselho Tutelar ele é um órgão garantidor de direitos, né? Então, quando a gente não consegue atender esse aluno, quando ele não consegue um atendimento médico, uma avaliação psiquiátrica, ele está tendo esse direito à saúde negado, né? Então, se o direito à saúde dele está sendo negado, a gente pode pedir ajuda para o Conselho Tutelar, né, para que garanta esse direito desse aluno de ser atendido, né, de ter um tratamento adequado à sua necessidade. E também trabalhar, gente, a prevenção ao suicídio, né, e fazer um programa de pós-venção, né? Nós estamos agora entrando, né, no Setembro Amarelo. Eu sei que muitos de vocês vão fazer ações, né, ações maravilhosas aí da prevenção ao suicídio, né, com foco na valorização da vida. E muitas vezes a gente precisa também trabalhar com um programa de pós-venção, né? Mas aí é uma necessidade ali que vai ser muito pontual, né? Quando alguém ali do nosso conhecimento, né, da escola, comete o suicídio, né, morre por suicídio, a gente precisa fazer uma ação de pós-venção, né? O que é essa ação de pós-venção, gente? É um cuidado das pessoas, né, que o conheciam, que conheciam aquela pessoa, né? Quando alguém morre por suicídio, né, que nós conhecíamos, essas pessoas elas são chamadas em saúde de sobreviventes. Então a gente precisa cuidar desses sobreviventes, né? Por isso é importante também a gente ter um programa de pós-venção nas nossas escolas.
E dentro também, gente, dessas ações intensivas, a gente também pode trabalhar com a intervenção comunitária, né, intensiva, quando a gente amplia, né, a nossa rede para ter um suporte maior para a escola. Então, a gente pode trabalhar com a coordenação com a gestão do programa Conviva São Paulo. Então, a escola passa um caso mais grave para a gente aqui na DE, nós passamos esse caso para São Paulo, né? Então a gente amplia também a nossa rede de suporte. Nós podemos trabalhar ainda com aconselhamento familiar, né? Usando a plataforma do Psicologia Viva, né? Agendando sempre em grupos, né, gente? Lembrando que não pode ter um atendimento individual, né? Utilizando a plataforma, a gente precisa ter sempre um atendimento em grupo. Buscar ajuda também dos serviços psiquiátricos, que, como eu já falei, é bem complicado, né, na saúde pública, no SUS. A parte da saúde mental está muito difícil, né, os atendimentos, porque o serviço ele não está dando conta de toda essa demanda. E trabalhar com a psicoterapia de longo prazo, né, que aí seria para aquele aluno que já tem um problema crônico, né, ou severo, que ele vai precisar desse acompanhamento psicoterápico de longo prazo, que não vai ser fornecido pela escola, né? A gente vai acionar o serviço de saúde. E agora, gente, vocês devem estar se perguntando, né? Como que a gente vai fazer tudo isso, né? Como que a gente vai dar conta de fazer tudo isso na escola? Aqui, gente, na DE, a gente criou um projeto de convivência singular, uma proposta para as nossas escolas, né? Criado aqui pela equipe do Conviva da nossa DE. O que é esse projeto de convivência singular? É um projeto que nós importamos do SUS, né, da saúde mental, do sistema público de saúde, que no SUS a gente chama de PTS, né, que é o projeto terapêutico singular, que é usado na saúde mental. E a gente fez uma mudança, né, e trouxe esse projeto para a gente. Nós mudamos o nome, colocamos o nome de Projeto de Convivência Singular, que vai ser o nosso PCS, né, para melhorar a convivência nas nossas escolas. E agora a gente vai ver como que ele funciona. Diante da necessidade de desenharmos uma proposta que atenda à demanda por promoção e prevenção em saúde em nossas escolas, optamos pela criação de um projeto de convivência singular, baseando-nos na proposta do projeto terapêutico singular que importamos do Sistema Único de Saúde, né, que é o SUS. No contexto da saúde mental, o projeto terapêutico singular tem como objetivo a humanização da saúde e o atendimento integral. Para tanto, são pensadas estratégias de ações para a promoção do cuidado, de maneira que o usuário esteja no centro da atenção, com a sua saúde como finalidade do cuidado. Então, nós importamos, gente, o nosso PCS do PTS, né, do SUS, e a gente vai ver como ele vai funcionar para nós na educação. Quando transferimos este contexto para a educação, sugerimos que o projeto de convivência singular, o PCS, tenha como objetivo a humanização da educação, onde são criadas estratégias de ação que, além de visarem o cuidado, façam com que o estudante esteja no centro do seu processo de aprendizagem, não apenas no que consiste ao âmbito pedagógico, mas também na conquista de competências socioemocionais, garantindo assim que toda a escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, tal como a proposta apresentada pelo Programa de Melhoria da Convivência e Proteção Escolar, que é o nosso Conviva, da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, essa é a nossa proposta, gente. Trazer para a nossa escola uma ferramenta prática para que a gente possa melhorar, né, fazer uma prevenção da violência usando uma ferramenta que seja bem simples no nosso dia a dia, montando esse projeto de convivência singular. No contexto do SUS, o projeto terapêutico singular, que é o PTS, como parte da política de humanização, ele é dividido em 4 momentos distintos, gente. O diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidade e reavaliação. Esse, pessoal, é um modelinho do nosso projeto de convivência singular, né? Vocês podem ver que ele é muito simples, né? São só 4 etapas e a gente pode fazer, refazer esse projeto toda vez que a gente achar necessário. Então, a primeira parte, gente, é o diagnóstico, né? O que a gente vai fazer no diagnóstico?
Definir a situação problema vivenciada pelo estudante, pela classe ou pela escola. Identificar a necessidade no que diz respeito à melhoria da convivência. Então, pode trabalhar, por exemplo, na sala de aula. É uma sala que, dá um exemplo bem simples, gente, uma sala que fala muito palavrão. Então, eu vou falar, gente, vamos fazer o diagnóstico, né? O diagnóstico é que essa sala grita muito, fala muito palavrão. Esse é o nosso diagnóstico. Segundo item, definição de metas. Definir as metas para a melhoria da convivência e proteção escolar, sejam elas coletivas ou individuais, né? Porque ele pode ser pessoal também, esse projeto. Então, se for com a sala de aula, definir as metas, né? Diminuir 50% o uso de palavrão na sala de aula. Item 3, divisão de responsabilidade. A responsabilidade da ação é dividida entre todos os envolvidos. A coordenação da ação deverá ser do indivíduo com melhor vínculo com a turma, quando se tratar do PCS da classe, ou com o sujeito, quando se tratar do PCS individualizado. Por que é importante, gente? É quem tem o melhor vínculo. Por exemplo, se a gente vai criar um projeto para um aluno, né, que está tendo muita dificuldade de convivência na escola, então a gente vai criar um projeto de convivência singular para esse aluno. Então a gente vai conversar com ele para descobrir qual é o diagnóstico, o que precisa mudar, né, as nossas metas. E na divisão de responsabilidade, a gente precisa sempre trabalhar em grupo. Por isso que é importante alguém que tenha o melhor vínculo com esse aluno, né? Sempre tem um professor que está mais próximo, né, que tem mais manejo desse aluno. Então, trazer esse professor junto com a gestão, junto com esse aluno, para pensar, né, no que ele pode melhorar, o que a gente vai fazer, e dividir essa responsabilidade, né? Quem que vai coordenar essa ação. E no item 4, gente, a reavaliação, né? Estabelecer depois um prazo para reavaliar o trabalho que foi desenvolvido, refletir sobre os resultados alcançados na melhoria da convivência e delinear os ajustamentos necessários. Então, na reavaliação, a gente estabelece um prazo. Então, nesse exemplo que eu dei, né, de uma sala que fala muito palavrão, a gente vai medir novamente daqui um mês, daqui 2 meses, né, se a gente atingiu a meta, se diminuiu, né, o uso de palavras lá de baixo calão na classe. E depois da reavaliação, o que a gente faz? Um novo projeto de convivência singular, né? Então, se a gente atingiu a meta, a gente faz um novo diagnóstico, né? Que outra coisa pode melhorar na nossa convivência escolar? Por isso que ele é bem dinâmico, né? E ele pode ser feito e refeito quantas vezes a escola achar necessário. E é muito importante que todos participem, né? A construção desse projeto de convivência, gente, é uma construção coletiva, né? Coletiva da sala, mesmo quando ele for individualizado, né, para um aluno específico, ele também é coletivo, né? Porque a gente vai trabalhar com os gestores, com o professor lá que tem mais vínculo, às vezes com um colega que tem mais vínculo com esse aluno. Então, ele é bem dinâmico e ele é bem vivo. Mais adiante, a gente pode falar um pouco mais dele, né, nas nossas vivências, nas nossas reuniões. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me procurar também aqui na DE. E eu espero que vocês façam uso dessa ferramenta, né, que ela é bem simples, ela é bem prática, e que realmente as coisas possam começar a melhorar a respeito da convivência, né, nas nossas escolas, para promover saúde mental para todos nós. Aqui, pessoal, nós temos os 2 documentos orientadores que estão disponíveis lá no nosso site do Conviva, né? O primeiro aí, que é o Programa de Prevenção e Resposta à Violência, foi um documento escrito por nós, aqui na Diretoria de Ensino, né, da nossa equipe do Conviva. E do lado, a gente tem o Protocolo de Segurança, que é proposto pelo Conviva São Paulo. Então, a escola tem esses 2 documentos, né, norteadores, para conseguir realmente implantar esse programa de prevenção e de resposta à violência nas escolas. Aqui seguem as nossas referências. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, que vocês tenham aprendido algo novo, e nos colocamos à disposição, né, para quaisquer dúvidas que vocês tenham aí na escola. Muito obrigada. Tchau, tchau.